Boa noite, oi, 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 você que tá aí. Provavelmente, sem estar muito acostumado a me ver aqui essa hora, né? Falando sobre assuntos muito mais direcionados a profissionais que trabalham com dança do que para as divas, que são as minhas queridas clientes, minhas alunas, minhas amigas que me fazem respirar, querer mais, estudar, correr atrás, transmitir o meu conhecimento acumulado aí desde 1994. Então, muito obrigada por estar aqui. Oi, Ju, Juliana, Simone, Cibele, sejam muito bem-vindas. É um prazer enorme. Queria dizer para vocês que eu sei que vocês não estão acostumadas a ver aqui às 21 horas, né? Geralmente é pela manhã, quando eu tô começando alguma aula ou em algum evento das divas, mas dessa vez eu tô fazendo um aquecimento, uma série de lives de aquecimento para a Semana Viver da Dança. É um evento que eu já fiz algumas vezes, que eu amo de paixão, porque é uma das grandes oportunidades que eu tenho de interagir com as minhas grandes companheiras de jornada aí, professoras de dança, trocar muita experiência, transmitir clareza sobre algumas coisas que hoje, depois de tantos anos em sala de aula, eu tenho. Né? E que provavelmente quando a gente não só não tem tanta experiência como também vive sozinha, acaba não tendo. Então, seja bem-vinda. Se você não é desse ramo, não é dessa área, aproveita esse conteúdo porque pode ser que tenha alguma coisa aqui que você consiga aplicar para sua vida profissional, alguns questionamentos, algumas perguntas que sejam úteis para você, que você pode só trocar atividade e isso pode te trazer ganhos em todos os aspectos da sua vida. Ou então, me ajuda clicando nesse coraçãozinho que tá aqui embaixo, porque assim o Instagram distribui para mais pessoas, avisa para mais pessoas que eu tô aqui ao vivo. E se você conhece alguma professora de dança ou alguém que goste muito de dançar, que tenha essa vontade de atuar profissionalmente, chama para vir para cá também, tá bom? Essa semana toda, 21 horas, e a próxima eu estarei aqui cada dia com um conteúdo diferente para transmitir com todo carinho o que eu aprendi, que é uma coisa que eu adoro para você, tá? Então, oi, Júlia, Luciana, professora do Divas, tá aí também, Silvia chegando, Cláudia, Silane, outra Cláudia, as meninas do suporte aqui da nossa equipe das lives também já estão aí a postos. Gente, olha só, hoje de manhã tem engraçado, né, que essa coisa de fazer live, logo que a pandemia começou e quando eu tava nesse ritmo frenético de fazer um monte de curso um atrás do outro, pra mim era uma coisa assim, bastante natural, tranquila, e hoje eu me peguei, sabe como? Um pouco nervosa, assim, como quem vai se apresentar pela primeira vez, entrar no palco, né? Aquela sensação, quem já se apresentou, quem dançou, mesmo quando era pequenininha na escola, sabe que assim, você respira fundo, revisa várias vezes a coreografia na cabeça, no nosso caso aqui, o conteúdo. Então, é até legal poder compartilhar com vocês, porque por mais experiência que a gente tenha, sempre tem alguma coisa, né, que dá aquele friozinho gostoso na barriga. Eu tô super feliz de retomar essa oportunidade de dividir, então, de verdade, assim, estou muito satisfeita de contar com a tua presença aqui. Se você é professora de dança, já começa a escrever aqui. Ou se você trabalha com dança, você deseja trabalhar, escreve aqui para mim de que você dá aula, aonde você mora e qual é o público que você trabalha, tá? Então, de que você dá aula, qual é a modalidade, qual é o programa que você dá aula, qual é o seu público e onde você mora, tá bom? Eu sei que tem outras pessoas aqui que trabalham com o público dos maduros, dos sêniors, né? A Juliana tá aí, viu, Ju? Vamos marcar aquela live que a gente tá se prometendo desde o ano passado para falar desse mercado que é belíssimo, lindo e cheio de oportunidade. Tenho certeza que vai ser bem proveitoso para todo mundo. Detalhe, tá, gente? Semana que vem, quinta-feira, é meu aniversário, eu estarei aqui. Então, eu espero que você também esteja. 31 de março, para comemorar comigo, a gente cantar um parabéns aí, bem caprichado, tá bom? Hoje, qual é o tema da nossa aula de hoje? Olha só que legal esse tema, que, aliás, assim, a gente estudou profundamente a vida da professora de dança para poder trazer coisas bastante úteis, um conteúdo super legal para você. Hoje o tema é 3 passos infalíveis para você dobrar a sua aula como professora de dança. E por que eu gosto muito de falar dessa questão de mercado, né? De
do mercado da professora de dança, porque nós somos muito de meter a mão na massa e sair fazendo. Oi, Cibele, acabou de escrever, sou de São Paulo, sou professora de atividades aquáticas, quero dar aula de dança para maturidade. Legal, show. Cibele, uma coisa que te ajuda demais é que você já tem afinidade, né? A tua atividade já tem afinidade com esse público e não deixa de ser uma porta de entrada para você captar essas pessoas. Nós temos aqui em Brasília o caso de algumas academias que conseguiram associar muito bem a hidroginástica com a dança, porque elas são complementares, né? Então, parabéns por você estar aqui, obrigada pela sua presença, eu espero que você goste muito, que você aprenda bastante. A minha recomendação, gente, é que vocês já separem aí um caderninho, porque não vai ter só conteúdo, vai ter tarefa também, tá? Então, a gente começa aqui nessas lives de aquecimento, para entrar nesse clima de aprender, de se questionar. Eu quero que vocês realmente, assim, fiquem abertas, né? Coração, a cabeça, ouvidos, para não só trazer para minha experiência de vocês, como também escutar de um jeito diferente o que eu vou colocar aqui. Eu abordo muito a questão do comportamento da professora de dança, eu falo muito sobre empreendedorismo, não necessariamente ser empreendedor é ter o seu próprio negócio, mas muitas vezes é ter um comportamento empreendedor, que é um comportamento que traz muita clareza e muito foco sobre o resultado, né? E nem sempre quando a gente dá aula de dança a gente pensa nisso. Às vezes a gente começa a dar aula porque a gente gosta tanto do que faz, que antes de pensar no resultado a gente já pensa na aula. Depois que a gente vai pensar nessas outras coisas. E aí vem uma certa armadilha, né? A gente pode se deparar aí com questões bem complicadinhas de resolver quando o carro já tá andando. Sabe aquela coisa do carro tá andando aí que você vai lembrar que acabou a gasolina? Pois é, então a gente vai falar bastante sobre planejamento, né? A aula de hoje fala muito sobre isso. Eu vou apresentar para vocês a trilogia divina do sucesso, que é o que eu, inclusive, trouxe com uma estrutura nova, não só para vocês que estão aqui nas lives de aquecimento, como também será replicada junto às professoras que já estão dentro do Divas Dance, né? Que a gente não para de estudar. Tá? Oi, Gisele, diva maravilhosa, Nanda tá aí também, Fernanda, que já tá fazendo curso, legal, Andréia, a Cláudia mora em Luiz Alves, Santa Catarina, começou a fazer faculdade de dança, mas já dança há algum tempo, ritmos, legal, Cláudia. E fala pra mim aqui qual é o teu público, tá? Pra quem você dá aula. Você começou a fazer faculdade, mas você já dá aula, você ainda tá na fase de estudar, né? Tá? Fala aqui pra mim, que é legal que a gente vai se conhecendo mais. Eu espero que vocês voltem nos próximos dias, tá? Que a gente não fique aqui só hoje. Então hoje a gente vai ter aí 1 hora junto e todos os dias a previsão é de 1 hora de live, 1 hora de conteúdo e sempre conteúdos novos ou um novo olhar sobre a mesma coisa, que eu acho que é importante também, né? A maturidade, a experiência traz pra gente revisar. A necessidade de revisar o que a gente já sabe, tá? E voltar aos princípios básicos, né, gente? Olha, a Roberta Gravina, professora do Divas Dance de Salvador, chegando também. Gente, a Roberta tem uma história, antes de eu entrar aqui no conteúdo, a Roberta tem uma história tão legal. Robs, beijos! Ela começou no dia 8 de março, a turma dela lá em Salvador, né? A gente já tinha muitos pedidos em Salvador e a Roberta é publicitária. Nós somos amigas há muitos anos, a gente fez um MBA juntas em marketing. Na época ela trabalhava na área de telecomunicação e era muito legal, a gente trocava muita figurinha, ela gostava de dançar, mas ainda não tinha aquele desejo de trabalhar com a dança. E aí Roberta se mudou, né, muito de uma cidade para outra, porque o marido dela é dessa área, é diretor de uma grande empresa de telecomunicações, então veio essa necessidade de se mudar e com isso veio a oportunidade de Roberta repensar a carreira dela e se entregar de corpo e alma a essa paixão que é a dança. Então Roberta foi se capacitar na área de dança, não só como praticante que ela era antes, mas se tornar uma profissional. E com muita honra, muito orgulho, Roberta me ajudou na concepção do Divas Dance lá no início. E agora, depois de tantos anos, né, o Divas esse ano faz 12 anos, ela começou a primeira turma dela em Salvador, já bombando, turma cheia, sucesso total e felicidade, né, reconhecimento, realização. Então, olha só que interessante, né, a prova de que nem sempre você estar numa empresa gigante, né, trabalhando às vezes com uma função ou desempenhando um papel que muitas pessoas acham que é o máximo, assim, te faz feliz, né? Eu acho que ela foi feliz sim, enquanto ela esteve ali,
Depois eu quero até trazer a Roberta para contar essa história, que eu acho que é muito bacana, mas ela teve coragem de abraçar isso, e a Roberta é uma profissional, né? Então, assim, da área de marketing, com a experiência de grandes empresas, aplicando tudo isso ali na sala de aula. E tem muita coisa mesmo, que ela, né, aproveitou dessa experiência super gabaritada, profissional, consistente, para trazer para a sala de aula como professora de dança. E aí, gente, o resultado não vem à toa, né? Então, quando eu digo para vocês, a aula bombou, ela tá numa super academia legal, numa escola de dança de Salvador, extremamente reconhecida, extremamente conhecida, inclusive. Ela vem com todo esse planejamento, esse embasamento para aplicar na aula dela, né? E aí o sucesso, não é que o sucesso é certo, mas a probabilidade é muito maior dela ter uma turma cheia, né? Dela conseguir realmente realizar coisas qualificadas, gerar repercussão positiva na cidade dela, chamar a atenção da mídia, enfim. Tudo isso que acaba trazendo o cliente para dentro da nossa sala vem como resultado desse esforço e dessa organização, tá? Então, Cláudia já respondeu aqui, ó. Já dei aula sem formação, simplesmente por uma paixão. Dei aulas para mulheres faz uns 10 anos, já agora quero retornar e alcançar todas as idades. Ai, meu Deus, que medo. Todas as idades é muita coisa, hein? É muita coisa, gente. Vamos lá. Oi, Dri. Oi, Adriana. Quanto tempo? A Roberta Viva Dança e Viva o Projeto Divas Dance. Obrigada, Robs. Luciana, turma da Roberta de Salvador tá bombando. Chegou chegando. Roberta Gravina, com certeza. Bom, gente, eu falei sobre o conteúdo de hoje, né? Então, são 3 passos infalíveis para você dobrar sua hora-aula como professora de dança. Eu não sou o tipo de pessoa que fica falando o tempo inteiro em ganhar dinheiro, em remuneração, mas sinceramente não tem como a gente não desvincular isso da nossa atuação profissional. Por quê? Porque com o tempo, se a gente não tiver uma boa remuneração, a gente se cansa, a gente perde a energia para inovar, para aplicar ideias, para criar novas coisas, novas estratégias. Então, a gente vai sim trazer muito aqui durante essas lives essa necessidade de ter não como objetivo o dinheiro, mas o dinheiro como consequência de um trabalho bem feito. E eu não vejo problema nenhum absolutamente nisso, né? Inclusive, acho até que a gente tem que ir mudando a nossa concepção a respeito da nossa relação com essa questão da remuneração e falar abertamente sobre isso e pensar abertamente sobre isso, colocar isso como foco, tá? Porque às vezes se a gente não faz isso, a gente acaba, como eu disse, né? Gastando muita energia, não tendo uma estratégia bem definida para poder chegar onde a gente quer e continuar a crescer, tá bom? Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês entenderem como que eu desenvolvi essa trilogia aqui divina do sucesso e da onde veio isso tudo. Por exemplo, a gente acabou de ver aqui a Cláudia falando que quer dar aula de dança para todas as idades. Eu acho que no início da nossa carreira, né, quando a gente começa a trabalhar, a gente tem sim que sair atirando para tudo quanto é lado, até para a gente entender o que é que nós gostamos, o que é que nós não gostamos, o que é que a gente faz com mais gosto, que a gente tem mais talento, com mais facilidade, gasta menos energia, e o que é que a gente não faz. Por exemplo, no início da minha carreira, né, eu sou formada em educação física e tive uma prática de dança a vida toda. Cheguei até minha própria academia de dança, abri a minha primeira academia de dança com 18 anos, durou 3 anos essa jornada empreendedora aí da minha primeira empresa. Fiz questão de ter meu nome lá no contrato social. Os meus pais me emanciparam para eu poder ser sócia majoritária da empresa, porque eu realmente queria assumir responsabilidade sobre aquilo, né? Mas eu cometi esse erro de querer dar aula de tudo para todo mundo. E eu acabei sendo mais uma profissional, mais uma academia, mais uma pessoa no mercado, mais uma aula. E fica muito difícil quando a gente é mais uma, a gente querer cobrar o que a gente acha que merece receber por aquele trabalho, tá? Então, por isso que quando as pessoas falam, eu quero dar aula de tudo para todo mundo, eu já me dá até uma agonia assim no coração, porque eu falo, meu Deus, essa pessoa tem grandes chances de se cansar antes de chegar onde ela quer. E eu acho que esse é um dos maiores cuidados que a gente precisa ter. As coisas não vêm na nossa vida de maneira rápida,
né? A não ser que surja uma mega oportunidade incrível. Gente, acabou de entrar aqui, olha, desculpa, acabei interrompendo um pouquinho o raciocínio, mas a Rejane, ela fez minha aula experimental hoje, mãe de uma grande amiga, se tornou minha diva hoje. Eu tô super feliz, Rejane, seja bem-vinda. Essa é uma live direcionada para professoras de dança. Mas então, voltando ao que eu estava falando. Então, se a gente não tem uma estratégia bem definida, há grandes chances da gente se cansar antes de chegar onde a gente quer, né? Então, hoje, falando sobre esses 3 passos infalíveis para você dobrar a sua aula, eu já vou entrar na primeira base de sustentação da nossa trilogia divina de sucesso, tá? Que é uma das ferramentas de avaliação, de planejamento que nós temos dentro do Divas Dance e que eu ensino para quem tá perto de mim, mas que eu vou passar aqui para você também, que eu acho muito importante vocês pararem para analisar, pensar e se questionar. A primeira base é exatamente essa, tá? Estratégia. Vocês já devem ter ouvido aquela frase de que quando você quer agradar todo mundo, você acaba não agradando ninguém. E como eu contei aqui, comecei contando um pouquinho da minha história, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu iniciei, né, eu sempre fui uma apaixonada por dança. Enquanto aluna, fiz muitas e muitas aulas de tudo que vocês imaginarem. Comecei como muitas meninas começam, no iniciozinho lá, fazendo aquela base do balé, que inclusive a minha filhinha também faz, né? Acabei repetindo com ela o que aconteceu comigo, que eu acho que é uma base super legal, é uma oportunidade de você aprender postura, consciência corporal, coletividade, lidar com a emoção de se apresentar, com a disciplina do balé. Depois eu passei para jazz, passei para ginástica olímpica, e aí fui no flamenco, que eu também achava lindíssima a postura, a maneira que aquelas mulheres passavam aquele poder, aquele feminilidade, aquele charme. Depois eu acabei me apaixonando perdidamente pelo street dance, e aí foi a oportunidade que eu tive de dar aula em grandes academias, de ter o meu próprio grupo de performance, de montar minha academia e de participar de grandes festivais de dança no Brasil, né? Então eu fui para Uberlândia, dancei inclusive contemporâneo lá, fui para Goiânia com o meu grupo, fui para Joinville. E gente, é uma delícia quando você não só atua como professora, como também se coloca no papel de aluna. Porque se você tiver aquela cabeça, né, a chave da empatia, a chave da solidariedade ligada, você consegue aprender sendo aluna, né? Aliás, eu costumo dizer que esse é um dos melhores exercícios que existem para a gente melhorar a nossa própria aula. É você ir fazer aula de alguém, para você observar coisas boas, aspectos positivos e negativos e aplicar na sua própria aula. Então, essa foi uma oportunidade que eu tive, né? Quando eu me apaixonei pelo street dance, eu ganhei uma notoriedade onde eu moro, né? Que eu sou de Brasília, muito grande. Por quê? Porque eu decidi me especializar naquilo, né? Ao invés de ficar dando aula de um monte de coisas diferentes, eu decidi me especializar e me tornar muito boa no que eu fazia e, consequentemente, dentro do street dance, o principal público que gosta dessa atividade, dessa modalidade, é o público de adolescentes. Então, eu acabei, durante um bom tempo da minha vida profissional, atuando com adolescentes, né, em escolas, em academias, em eventos de fitness, de dança, né? Então, realizando festivais, eu tinha como foco essas duas atividades. E aí eu comecei a entender o quanto era importante esse primeiro tripé da nossa base, da trilogia divina de sucesso, que é a estratégia. Aí eu comecei a pensar, que coisa interessante, né? Antes eu queria dar aula de um monte de atividades diferentes. Olha só, aqui eu queria que você parasse, pensasse junto comigo se faz algum sentido para você e depois daqui a pouco você vai colocar aqui nos comentários. Eu dava aula de um monte de coisas diferentes. Eu não tinha tempo hábil para planejar aulas
diferentes, super legais. Então eu acabava em alguns momentos repetindo a mesma aula com uma carinha diferente, fazendo um aquecimento ali, trocava a música, mas a estrutura da aula acabava sendo sempre a mesma. Então eu acabava me cansando, né? Porque eu acho que o processo criativo traz para a professora uma energia nova, uma energia de renovação, uma energia de motivação que a gente precisa à beça para dar uma boa aula. Então, com essa coisa de eu dar aula de um monte de atividades diferentes, eu acabava me cansando muito, não me sobrava tempo e nem energia para planejar maravilhosas aulas de tudo que eu dava. Então, eu dava aula de step, eu dava aula de alongamento, eu dava aula de hip hop, de street dance, eu dava aula de ginástica, gente do céu, e cada uma tinha uma característica diferente, para cada uma eu tinha que fazer um planejamento diferente. Nessa época eu entrei na Body Systems, que é aquele programa que tem Body Systems, ai gente, como é que é? Já tem tanto tempo que eu já até esqueci. Tem o Body, ai meu Deus, vocês sabem qual que é esse programa, né, da Body Systems. Então tem o Balance, Body Balance, foi esse que eu cheguei a treinar e nunca dei nenhuma aula. Só o treinamento já me deixou pirada, porque tinha que decorar aquele monte de coreografia e eu achava aquilo assim um assassinato da minha criatividade. Perfil, nada contra, né? Eu acho que tem um lado positivo e um lado negativo de você ter padronização nas coisas, mas pra mim, como profissional, era muito difícil ter que decorar e não sair nem um pouquinho ali do que estava planejado. Então, ter uma estratégia nesse sentido, né, envolve o quê? Envolve alguns pontos importantes. E o primeiro deles é, para quem você quer dar aula? Você quer dar aula para um monte de gente, um monte de perfis de pessoas diferentes? Você vai ter que entender sobre essas pessoas, você vai ter que entender qual é a necessidade delas, você vai ter que entender qual é o momento de vida delas, quais são as limitações, né, quais são os desejos. Se você, inclusive, por exemplo, no meu caso, que comecei a dar... Oi, Kleber! Obrigada. Oi, Denise! Então, no meu caso, que eu comecei a dar aula de dança, e aí eu comecei a ter uma turma que fazia todas as minhas aulas, e aí começou a ficar, se melhorar, né? Eram alunos que queriam cada vez atuar melhor e se tornar bailarinos. Aí começou aquela coisa, vamos ter um grupo, e para ter um grupo eu tinha que ter mais tempo para elaborar as coreografias, fazer um estudo antes de elementos, do que eu poderia colocar, música. Naquela época não tinha essa facilidade que tem hoje de internet com tudo, você tinha que pegar aquelas fitas, ai meu Deus do céu, tô entregando minha idade aqui, tinha que pegar a fita para fazer uma pesquisa, tinha que pegar um avião ou um ônibus, ir até um congresso para ver o que um americano ou um grande profissional de outra cidade estava fazendo. Então era muito difícil. E aí, essa questão do para quem é a primeira pergunta que eu acho que mora, o topo ali da estratégia, que é a primeira base da nossa trilogia. Então, dentro da sua estratégia, por exemplo, dentro da minha estratégia hoje, eu decidi atender o público de mulheres maduras, né? Pode ter, e olha, mulheres maduras, gente, quando a gente fala de mulheres 50 a mais, pensa comigo que eu tenho gente de 50 anos na minha aula e tenho gente de 85. Eu tô falando de 35 anos de diferença. É um universo de diferenças, de momentos de vida, né? Se a pessoa sempre foi ativa, ela tem um tipo de cabeça, ela tem um corpo, ela tem uma disposição completamente diferente daquela que foi sedentária a vida inteira. Então, já é muita coisa. Agora, imagina eu falar que eu quero dar aula para todo mundo, independente da idade da pessoa. Uma maneira que você cuida de uma criança como professor é completamente diferente da maneira que você cuida de um adolescente, que é completamente diferente da maneira que você cuida de uma mulher que trabalha ou de um homem que trabalha, né? Então, tudo isso faz diferença. No meu caso, eu comecei a ter uma diferença muito grande entre o objetivo. Eu tinha aquele aluno que estava ali como lazer para fazer minha aula de dança e tinha aquele aluno que estava ali querendo participar de um campeonato. Já era difícil assim. Imagina quando você não sabe para quem você quer dar aula. Quando você diz na sua cabeça que o seu negócio é dar aula para todo mundo, é ser feliz. Gente, é muito difícil lá no final, lá na ponta, no resultado, você conseguir ter uma turma cheia.
E não ter uma turma cheia impacta diretamente na sua remuneração. Então, eu quero trazer essa reflexão porque eu acho que nós somos apaixonados por dança e a gente tem muitas vezes uma grande dificuldade, uma armadilha que nos pega, que é a história da paixão. Eu amo dançar, então eu vou dar aula de qualquer coisa para qualquer pessoa. E é o primeiro passo para você se embananar na sua estratégia, você não saber quem você quer ter dentro da sua sala. Então anota agora no seu caderno, tá? Já faz aí uma coisa bem linda, Semana Viver da Dança, preparação live número 1 do dia 21 de março, e já coloca Trilogia Divina de Sucesso. Primeira parte, estratégia. Para quem eu quero dar aula? Não cometa o erro de dizer e de pensar que você quer dar aula para todo mundo, porque você vai ser apenas mais uma no mercado. Eu sei que é dureza de escutar isso, tá? Mas é a mais pura verdade. Você observa as pessoas que são mais bem-sucedidas. Elas provavelmente têm uma marca muito forte, ou seja, elas dão aula, têm um objetivo muito bem definido, elas têm uma atuação profissional muito certa. Você olha e pensa, fulano, vou dar um exemplo aqui. Vou até dar um exemplo puxando aqui um pouco pro meu lado, a sardinha. Mas já vou começar falando sobre ele porque eu acho que é um exemplo muito legal. Wesley Messias é um professor aqui de Brasília. Ele foi meu aluno. Ele entrou no meu grupo, assim, de uma maneira super tímida há mais de 20 anos. E era um cara muito esforçado, muito tímido, muito quieto, mas ele tinha uma meta muito clara. Ele queria viver da dança, ele queria ser coreógrafo, ele queria ser muito conhecido. E eu vou pular aí 20 anos. O Wesley se tornou coreógrafo de clipes de música, desses grandes cantores, principalmente esses de funk, de música mais popular, né, do Brasil. E o Wesley tá em São Paulo, morando lá, arrasando, arrebentando, mas o caminho que ele traçou ele tinha na cabeça dele muita clareza de onde ele queria chegar, para quem ele queria trabalhar, né? Então, para quem você quer trabalhar? Hoje eu quero trabalhar para 2 públicos. O primeiro é de professoras e donos de academia, que são as pessoas que podem desfrutar da metodologia que eu construí ao longo desses anos e de todo o conhecimento que eu acumulei. E o segundo são as minhas clientes finais, são as minhas divas. Eu dou aula até hoje, né? Apesar do Divas Dance ter aí quase 12 anos, de ser um projeto muito consistente e estar se expandindo e crescendo, não só em quantidade, mas principalmente em qualidade, mesmo com a pandemia, que nos deu uma travada aí considerável, hoje eu tenho muita clareza de que são esses 2 públicos que eu quero prestar, para quem eu quero prestar serviço. E dentro da minha atuação como professora, que eu faço questão de continuar como professora para não perder a mão, né, dessa sala de aula, dessa realidade. Dentro dessa realidade como professora, eu atendo mulheres com foco em mulheres com mais de 60 anos, né, de alto poder aquisitivo. Então eu não tenho o lugar que eu dou aula, a estrutura física que eu dou aula, o bairro que eu dou aula, tá tudo alinhado com a minha estratégia. Então, essa é a primeira pergunta que você precisa se responder, tá? Para você conseguir ter uma remuneração lá no final das contas compatível com o que você deseja. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você bastante importante. Eu recebi uma mensagem esses dias que eu sou bastante acessível, estou sempre muito disponível. Se você, por exemplo, me mandar uma mensagem aqui no Instagram, pode ser que eu demore um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo sobre dúvidas de como atuar nessa área de dono de academia, de professora de academia. E aí uma pessoa me procurou e falou assim, estou muito interessada em me tornar professora do Divas, tal, como é que funciona, tarará. A gente foi conversando e ela me disse que ela dá aula numa cidade do interior de São Paulo e que ela cobra R$60 a mensalidade. Né? Eu conheço professoras que cobram R$50 a mensalidade. E, gente, nada contra cobrar R$50 ou R$60 a mensalidade se você der aula num lugar que cabem 100 pessoas. E que tem o potencial e que você tenha uma atuação, toda uma estratégia montada para você ter 100 pessoas nesse lugar.
Porque aí tudo bem, você vai ganhar uma super aula maravilhosa, você vai ter uma turma cheia, você vai ter alguns custos para isso, que são levados em consideração, mas a Ponte para o Mundo começou agora, não consegui acessar. Ponte para o Mundo não começou agora, mas vai ficar gravado e você pode assistir depois. Mas pega daqui que você já vai conseguir pegar muita coisa, tá? Então eu não sei o seu nome, me desculpa, mas é o que está escrito aqui no perfil. Então, gente, a não ser que você tenha lá um galpão lotado de gente para colocar lá dentro, né? Com uma estratégia muito bem alinhada para isso. Lembrando que se você precisa de tanta gente assim, você tem que entender que isso é uma construção. Oi, Cris! Tá ótimo, prazer. Obrigada por estar aqui, viu? Então, você não pode cobrar os seus R$50, tá? Uma vez uma pessoa me procurou, ela morava no interior lá do Ceará, dizendo, eu quero começar a cobrar R$5 por aula. Falei, tá, R$5 por aula, dependendo do número de aulas do mês que você der. Dá aí seus R$50, R$60, dependendo do lugar onde você mora, né? A gente tem que olhar como é que o mercado tá cobrando, assim, tem vários aspectos que são levados em consideração. Mas vamos fazer essa conta de maneira rápida pra gente ver se faz sentido esse valor. Ela falou, eu quero começar a dar aula na garagem da minha casa. Falei, qual o tamanho dessa garagem? Ela, cabe por volta de 8 pessoas. Então, 5 vezes 8, 40, essa é a aula que você tá fazendo, essa conta? Ok, legal. Todas as aulas você vai ter 8 pessoas? É isso que você está me dizendo? Isso vai acontecer? Não, né? Não é isso que vai acontecer. Não tem como você garantir turma cheia 100% todos os dias. Então, você já começou errado, né? Não pode ser 5, tem que ser 10. Ou, se você quer cobrar mais, não pode ser na garagem da sua casa. Tem que ser num lugar que as pessoas cheguem e falem, aqui, entendi por que custa 10, por que custa 20. Pro outro extremo. Hoje eu dou aula numa academia boutique aqui em Brasília, né? Eu tive academia durante 21 anos, só que a minha última academia era completamente focada no público dos maduros, num lugar com um custo muito alto, porque era num bairro de altíssimo, nesse mesmo bairro de alto poder aquisitivo, consequentemente os custos bastante altos. E aí com a pandemia, nós ainda insistimos aí durante uns 7 meses, mas a gente não conseguiu arcar com os custos do espaço de operação, que a gente chama, né? Então, não tinham alunos pagantes suficientes para justificar aquilo ali. E a gente, né, tem hora que a gente tem que olhar com a cabeça fresca, respirar fundo e falar, aqui, nesse momento, minha história encerrou. E foi assim que a gente encerrou. Mas como eu já tinha muita consistência, um relacionamento muito sólido com a minha turma, eu procurei num lugar próximo para que elas pudessem ir, numa academia próxima. E olha que eu moro no outro extremo da cidade, gente. Eu atravesso a cidade todas as vezes que eu vou dar aula para elas, para ficar melhor para elas e não para mim, tá? Atenção, aí bota uma estrelinha, porque a gente precisa pensar sempre nisso. O que é melhor para o meu cliente, não necessariamente para mim, mas o que é viável para mim também. Então, eu procurei um lugar e aí tava abrindo, tinha acabado de abrir uma academia boutique com um preço de mensalidade mais alto. E foi lá que eu decidi me firmar. Né? Claro que eu visitei, negociei com os donos, vi o espaço físico, vi se as minhas alunas, né, gostariam de estar ali. No início elas estranharam um pouco, porque a minha academia tinha um perfil extremamente humanizado, familiar, e essa outra academia tem um perfil mais high-tech, mais elitizado, mais boutique, mas já se adaptaram, estão felizes da vida e elas pagam uma mensalidade. Eu negociei um percentual sobre o ganho. Então, isso caiu do céu? Não, de forma alguma. Isso tudo estava dentro da estratégia que eu tracei. E dentro da estratégia, eu sempre tive muita clareza sobre para quem eu quero trabalhar, para poder receber o valor de hora ou de salário mensal que eu desejo. Então, é a mesma coisa que eu te pergunto, para quem você quer dar aula? Não começa a sua atuação pensando que você quer dar aula para todo mundo. A não ser que você não saiba de jeito nenhum para quem você quer trabalhar. Aí sim, você vai com a cabeça de aprender. Bom, eu sei que eu não quero isso, eu sei que eu não quero isso, vou dar aula disso aqui. Não gostei. Vou dar aula disso aqui, não gostei. Vou dar aula para esse público aqui, também não gostei. Aí sim, aí faz sentido você dar aula para um mundaréu de gente, de um monte de atividade, para você entendendo o que faz sentido para você. O que você faz que o seu olho brilha, e o que você faz que você faz com preguiça, olhando o relógio para ver se a hora acaba, tá? Então, primeiro pilar, estratégia.
tá? Pra gente conseguir dobrar, triplicar, quadriplicar a hora aula. Segundo pilar, gente, metodologia de trabalho. Então, no meu caso, nós temos aqui a metodologia Divas Dance, que é uma metodologia consistente, testada por A mais B, que em qualquer bairro, em qualquer cidade, funciona, desde que seja aplicada, né, na sua totalidade, pelas professoras. Eu tive agora há pouco uma conversa com uma professora, e é muito engraçado isso, né? Porque ela fez o curso, ela é ótima, maravilhosa, ela está trabalhando no Divas Dance, mas ela veio me contar que ela quer abrir uma turma numa cidade próxima, ela é dona da própria academia, né, mas ela quer abrir uma turma numa cidade próxima, numa outra academia. E eu me lembro, porque lá no curso a gente faz o curso é até engraçado, porque assim, é um curso meio misturado com mentoria. Não é um curso de final de semana, que você vai lá com um monte de gente, aprende um monte de coisa, e quando você volta para casa, cada um por si, Deus por todos. Não. Você aprende, ele é todo online, ele acontece durante 8 semanas, e aí você tem um acompanhamento, não só meu, como da equipe técnica, como a troca de informações junto com outras professoras. E uma das coisas que a gente tem logo no início do curso é um plano de trabalho. O que você quer? Essas perguntas que eu tô fazendo aqui pra você, tem lá também. E é engraçado que a gente acha que tem uma clareza danada, né? Ah, eu já sei o que eu quero. Na hora que você vai botar no papel, você se embanana toda. Você começa a falar que você não sabe bem pra quem você quer dar aula, mas eu também gosto disso, mas eu também gosto daquilo. Mas pra dar aula de tal coisa, eu não sou muito boa, eu teria que fazer um curso primeiro. E aí, gente, começa essa estratégia, esse caminho, começa a ficar muito confuso. E aí, logo no início, ela tinha dito pra mim que queria simplificar a vida dela, né? Então essa professora falou: Roberta, eu tô procurando Divas Dance que eu quero simplificar a minha vida. Eu não quero ficar igual uma maluca andando, dando aula de um monte de coisa e andando de uma cidade para outra dando aula. Falei: ok, maravilha, né? Vamos concentrar o seu esforço. Eu já fui muito desfocada, hoje eu sou a pessoa do foco. Eu acho que a gente tem que ter foco, fazer bem feito uma coisa só, para ser muito ótima naquilo. E aí eu falei pra ela que eu achava que ela estava no caminho super certo, que na cidade dela não tinha nenhum programa parecido com o nosso, para esse público, que ela ia chegar arrasando. Só que, né, como eu conheço bastante esse perfil de donos de academia, Cris, pode ser online esse método? Pode, é tudo online, tá? Mas depois eu entro mais no detalhe do curso, porque agora eu quero que vocês se concentrem aqui no conteúdo. Então, ela fez o lançamento das turmas, foi super bem, mas eu já percebi que pelo perfil dela, como eu estava dizendo, que eu conheço muito bem o perfil de dono de academia, porque eu já fui assim, a gente acaba assumindo um monte de turma para diminuir custo e dando aula de um monte de coisa. Você não tem tempo de pensar em estratégia, você não tem tempo de avaliar se o caminho que você está traçando como professora faz sentido para o lugar que você quer chegar, e aí você, quando vê, tá voltando para aquele erro inicial. E ela me ligou, né, me procurou dizendo: eu quero abrir uma turma em outra cidade. E eu falei: peraí, para tudo. Um dia desse você chegou e fez o curso dizendo que você queria simplificar a sua vida, que você queria concentrar o seu esforço numa academia só. Por que agora você está abrindo de novo e voltando para aquela vida que você tinha dito que não queria, né? Então, mais uma vez, erro de estratégia. Né? Mais uma vez, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo e não vai dar conta, vai se embananar, vai se embolar, vai perder o gás, vai perder energia, tá? Então, mesmo com a metodologia, o que ela tem que ter na mão? Pegar essa metodologia e se dedicar a isso. E fazer, eu até falei pra ela, falei: olha, pra que você tá procurando abrir uma outra turma enquanto essa não tá cheia? Vamos encher sua turma. Vamos pensar numa estratégia para encher a sua turma, porque aí você dá uma aula. Gente, aquela realidade, eu já fiz isso, de trabalhar em 3, 4, 5 academias diferentes, ter uma gaveta só de uniforme na minha casa, e ir trocando um por cima do outro, com um intervalo de meia hora de uma academia para outra, né? Com a qualidade de vida de quase... acabou de chegar uma ex-aluna minha aqui, Mariana Totti, foi minha aluna no Marista. Eu dava aula no Colégio Marista, inclusive, eu até esqueci de contar essa parte da história para vocês, mas eu dei aula de educação física no Marista, depois aí tinha dança na aula de educação física,
Depois da educação física, eu ia para um outro marista, para a escola do ensino fundamental, dos pequenininhos. Eu tinha criança de 3 a 12 anos, aí já era outro uniforme. Depois do maristinha, era maristão, maristinha, depois ia para a companhia atlética, dar aula de hip hop, street dance, alongamento, aí era outro uniforme. Gente, um dia eu quase bati o carro, nesse dia eu falei, chega, que vida é essa que eu estou levando, né? No final das contas, eu tinha uma boa remuneração? Tinha, mas eu não ia passar daquilo, porque eu não conseguia gerar resultado. Como é que eu queria melhorar minha hora-aula se eu não conseguia encher as minhas turmas? Para que aumentar tanto o número de aulas e não ter muitas pessoas na sala? Hoje o meu foco é ter menos aulas e turmas mais cheias, que eu consiga realmente gerar impacto para meus parceiros de trabalho, né? Ter as minhas iniciativas com mais chance de dar certo, porque tem mais pessoas envolvidas. Tem coisa que você quer fazer que não dá para fazer numa turma de 4 pessoas, de 2, de 6. Você tem que fazer numa turma de 30, porque das 30, 10 vão participar. Então, olha bem como a estratégia aliada a uma metodologia consistente para o público que você quer atender dentro da sua estratégia faz sentido. Eu queria que dar uma pausa rápida aqui e essas pessoas que estão comigo aqui agora, eu queria que vocês escrevessem aqui nos comentários. Até agora, faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Né? Essas peças do quebra-cabeça começam a se encaixar? Você já se pegou nesse momento de qual a quantidade de você olhar e ver sua vida cheia de coisas, cheia de atividade, mas ao mesmo tempo um vazio do lado de dentro, sem saber se você está fazendo a coisa certa, tá? Então, escreve aqui nos comentários se faz sentido para você, ó. A Fernanda tá, qual a quantidade máxima de alunos que você acredita ser o ideal? Essa pergunta não tem uma resposta fechada, tá, Fernanda? Por exemplo, o que aconteceu recentemente comigo? Eu vou passar para você a minha experiência e aí a gente pode juntas pensar no seu caso, tá? Estou com uma turma com 38 e sinto que deveria dividir. Ótimo, então vamos lá. Tudo depende do seu objetivo. Por exemplo, recentemente, eu tenho 42 ou 44 pessoas na minha turma, tá? Então, eu tinha, né, nunca tem as 42 no mesmo dia, então eu tinha aí 25, 26. Começou a ficar complicado. Começou a ficar complicado porque a sala não era muito grande, eu prefiro turmas reduzidas no meu estúdio. A gente já vai falar sobre isso, tá, Fernanda? Começou a ficar uma turma muito grande, né? Começou a ficar desconfortável, tinha a questão do Covid também, né? Então, mas mesmo que não tivesse, elas começaram a não se ver no espelho, aí chegava alguém atrasado, entrava na frente da outra, tropeçava no pé da outra, e envolve a questão de segurança. Então, o que eu decidi junto com a turma? Eu compartilhei com elas, porque elas começaram, Roberta, não tá legal, Roberta, tá muito cheio, assim eu vou sair, Roberta, vamos abrir uma turma terça e quinta? Eu dou aula segunda, quarta e sexta. Não estou conseguindo dar atenção como antes, estou achando apertado. Ótimo, Fernanda. Muito legal que você está compartilhando isso aqui, tá? Oi, Larissa, lá da China, gente. Beijo, Larissa. Professora de dança que foi dar aula na China, hein? Olha que legal. Depois eu vou contar a história dela para vocês. Então, o que eu fiz? Eu conversei com a turma e aí a gente começou a pensar em um monte de soluções. A primeira foi, não, divide a turma em 2. Então, faz uma aula segunda, quarta, sexta, outra terça e quinta. E aí eu falei assim, gente, olha só, eu não quero dividir a turma e fazer 2 turmas separadas. Por quê? A metodologia do Divas tem não só as atividades dentro de sala de aula, as aulas propriamente ditas de dança, como também atividades fora de sala de aula, né? Então, depois eu vou falar sobre isso para vocês. E aí eu falei, eu não tenho dentro da minha vida, que coordena não só essa turma, como também todas as professoras, eu dou o curso, eu cuido das redes sociais, né, dos conteúdos, gero conteúdo, eu cuido do produto que a gente tem, que é o Clube Divas, que é a turma online do Divas Dance. Eu não tenho condições de ter 2 turmas, porque eu não posso dar mais qualidade para uma do que para outra, né? Agora, o que eu consigo fazer? Eu consigo dividir em 2 horários no mesmo dia. Porque aí vocês se distribuem, vocês escolhem o horário e aí vocês vêm fazer aula. E foi assim que a gente fez. A aula que antes tinha 1h30, eu dividi em 2 aulas de 1 hora, tá? E aí se resolveu. Mas olha que interessante. Hoje mesmo, um monte de gente viajou, fez cirurgia, né? Porque esse é um público que tem essas características de saúde e de lazer, que são muito fortes na vida delas. E hoje eu dei aula para uma sala vazia. Mas eu gostei, sabe por quê? Eu tinha 2 alunas fazendo aula experimental.
Então, eu pude dar toda atenção e carinho e olhar para elas de um jeito que eu sei que faz muita diferença quando alguém tá dentro da sua sala de aula pela primeira vez, tá? Então, funcionou bem. Mesmo não indo, elas continuam pagando a mensalidade, aquilo continua sendo lucrativo para mim, eu consigo monitorar todo mundo. Então, Fernanda, essa sua pergunta, eu acho que quando você começa a perceber que a qualidade está caindo, e aí qualidade cair, gente, pelo menos para mim, é inadmissível. Se a qualidade está caindo, você tem que achar uma solução e, de repente, dividir sua turma em 2. No meu caso, que eu abri o verbo com elas, eu falei, ó, não quero turma 1 e turma 2. É uma turma só, é um grupo de WhatsApp só, é uma atividade só para todo mundo. Vocês só vão se dividir em 2 horários por uma questão de segurança e de conforto. E funcionou super bem, tá? Então, acredito que vocês, a Fernanda, tô passando por isso. Seus relatos eu tô ouvindo todo encontro. É isso mesmo. Eu sei, porque a gente tem a mesma realidade, né? E é um ótimo sintoma a turma começar a encher muito. É maravilhoso. Todo mundo quer isso. Por outro lado, mudam-se os problemas, os desafios começam a ser outros, né? Hoje eu parei de tarde, como eu faço uma vez por semana, pelo menos, eu faço um controle de frequência, e eu não sei se vocês fazem, mas se não fazem, façam. E eu tenho uma planilha no Excel, onde eu marco a frequência das alunas, coloco observação de quem viajou, que dia volta, se está lesionada, qual é o problema. Tudo isso eu coloco nessa planilha. Porque é fundamental elas saberem que eu estou acompanhando. Faltou mais de uma semana, mais de 10 dias, eu já estou entrando em contato no particular para saber o que está acontecendo, se está desmotivada, se está com algum problema. Tem coisa que eu consigo resolver, tem coisa que eu não consigo, mas soltas e abandonadas elas não ficam jamais, tá? Então, voltando um pouquinho aqui, porque eu vou falando aqui, gente, nossa, vou até o céu falando sobre isso, porque é uma coisa que eu adoro. Fernandinha tá aqui. Roberto, o curso tá sendo maravilhoso. Que bom, Fernanda. Eu fico muito feliz que você tá gostando, viu? Não tá conseguindo dar atenção como antes, tô achando apertado. É isso aí. Então, esse é o primeiro sinal de que você precisa dividir a sua turma. Agora, cuidado, tá? Faça isso de maneira bem pensada, bem estruturada, bem planejada, pra você, por exemplo, uma coisa que eu falei pra elas desde o início, pra minha turma. Eu não quero que vocês se dividam em 2 grupos daqui pra frente. Então, até tentem de vez em quando assim, vamos estabelecer que fulana faz aula 10 horas, ciclana 11 horas, mas de vez em quando vem horário trocado para você encontrar com as amigas. Aí, por exemplo, quando eu tenho que fazer algum tipo de atividade comemorativa, vamos supor, o Dia Internacional da Mulher, eu quis fazer uma atividade com elas. Aí eu fiz no meio do horário. Eu tenho uma turma 10, outra 11, uma na sequência da outra. Eu fiz de 10 para as 11 a 11h10. Eu usei 20 minutos, 10 minutos da final da primeira aula e 10 minutos da segunda. Exatamente também para dar para elas essa sensação de que todas fazem parte do mesmo grupo. Porque facilita o meu trabalho. Fica mais consistente, eu tenho mais adesão e facilita o meu trabalho, tá? Então vamos dar continuidade aqui, vamos ver se eu deixei alguma resposta aqui pelo caminho. A planilha ajudou muito, visualizar o mês, quantidade de alunas novas e uma noção de cada encontro. Não prestava atenção nesses detalhes, então presta, a Fernanda já tá fazendo curso de certificação, né, Fernanda? Então, com certeza tá tirando muito proveito desses controles, dessa parte de bastidores, que às vezes parece que não é responsabilidade nossa, mas é. Tá? É se você quiser ser essa professora que ganha super bem, que é super reconhecida e que tem pela frente uma proposta de crescer profissionalmente. Então vamos pro terceiro pilar, tá? Que a gente já tá chegando aqui no final da live. Nossa, passa rápido, né, gente? Tinha que passar tão rápido? 1 hora é muito pouco aqui pra mim, mas tudo bem. Foi bastante conteúdo e eu acho que vocês estão gostando, né? Olá, mulheres incríveis, seja muito bem-vinda. Bom, o terceiro, gente, é propósito de vida. Propósito de vida. Eu vou contar um caso pra vocês que aconteceu hoje, que eu chorei. E eu sou super emotiva, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, mas eu sou ainda mais apaixonada pela capacidade que a gente tem de transformar a vida de quem entra na nossa sala. Olha só que interessante. Eu recebi um e-mail de uma pessoa, de um homem, falando que a esposa estava passando por uma crise de burnout, que é aquela síndrome de burnout, né, que você tem um emocional extremamente abalado, quando você tem sobrecarga de trabalho, quando você tem um estresse muito grande, e aí você começa a ter uma depressão, uma fadiga emocional muito forte. E aí ele procurou a gente, dizendo que a esposa dele sempre tinha gostado de dançar e que ela estava passando por essa síndrome de burnout e que ele queria saber aonde que ele poderia levar a esposa para dançar novamente, porque ele queria vê-la feliz. Eu achei, inclusive, assim, fiquei toda...
coisa mais linda, gente. O marido procurando aula de dança para a esposa, achei muito legal. E aí, o que eu acho mais lindo da metodologia do Divas Dance é que a gente não tá ali só para dar aula de dança. E a gente sabe disso. Aí entra o propósito. Nosso propósito é inspirar para transformar, né? Então, a gente inspira as pessoas para se mudarem por dentro, para mudar o olhar do mundo delas, né? Para verem a vida de um jeito diferente, para olharem para as pessoas ao redor de uma maneira diferente, para verem o grupo que elas vão fazer parte também de uma outra maneira. Porque se você não fizer isso, você vai ser somente mais uma aula de dança. E aí, sendo você ou qualquer outra pessoa, ela não faz diferença. Ela te troca por outra academia, por outro horário mais conveniente, por outra turma, né? Eu, quando troquei de academia, que eu fechei minha academia e fui para outra academia, que era outro preço, outra localização, claro, escolhi uma academia próxima, escolhi uma academia com estrutura física, não só compatível com a minha, como até melhor em alguns aspectos, eu já estava pensando em tudo isso. Mas, mesmo assim, eu tive alunos que foram resistentes. Então, se eu não tivesse por trás disso tudo um propósito humano de transformação muito forte, muito claro, se eu não tivesse construído isso ao longo desses anos, eu talvez tivesse perdido um monte de gente no caminho. E eu perdi algumas alunas. Quem não perdeu aluna com a pandemia, né? Aquelas que se negaram a fazer aula online, que foi a coisa que eu comecei a fazer desde o primeiro dia do lockdown aqui em Brasília. Aquelas que se negaram, a gente não tinha o que fazer, não tinha como, ninguém queria sair de casa, ninguém queria ir para academia, estava tudo proibido. Mas aquelas que eu segurei na mão ali o tempo inteiro, todos esses dias, meses, né, esses 2 anos de academias fechadas, aquelas ali foram comigo para onde eu estava. E claro, confiando que dentro do meu propósito e dentro do projeto, né, de atuação profissional que eu sempre tive, eu sempre coloquei elas como prioridade. Mas sempre tive o amor pelo que eu faço, o carinho por elas, acima de qualquer coisa. Então, assim, o meu propósito para minhas clientes, para as minhas parceiras de trabalho e para os meus colegas de negócio é muito claro. É muito claro. Apesar da gente querer, todo mundo quer ter uma vida financeira mais bem sucedida, claro, por que não, né? A gente merece ter uma vida legal, ter liberdade de escolha, poder comprar e fazer o que a gente quiser, mas antes de qualquer coisa, a gente tem que pensar no que segura essa história toda. Porque se a gente só tiver isso como objetivo, a gente acaba tropeçando no meio do caminho. E acaba que o Divas, nesse sentido, me dá muita segurança para trabalhar. Porque eu sei que a coisa certa para o público que está precisando, né? Então, eu estou atendendo com excelência um público que precisa do que eu faço. Fechou! A trilogia divina do sucesso é isso. É você ter uma estratégia muito clara e bem definida para você e para quem você quer trabalhar, aliada a uma metodologia treinada, especializada, planejada para aquele público e, por último, alinhada também, associada ao seu propósito. Porque aí você pode encarar pela frente uma Covid, uma pandemia de academia fechada. Minha empresa fechou, minha academia fechou. Hoje eu fui, inclusive, lá, passei no prédio que era, me deu um apertozinho assim no coração, mas eu pensei, poxa vida, tô eu aqui, né? Fechei a porta da empresa, mas não fechei, não me fechei, não me anulei, não acabei o que eu fazia, pelo contrário, né? Hoje eu tenho até muito mais liberdade. Eu chego para dar minha aula com excelência, de corpo e alma. Eu não tô ali dando aula pensando, ai meu Deus, a pessoa que faltou na recepção, que isso antes era um problema meu e agora não é mais, né? Então eu tô ali totalmente focada em dar minha aula. Meu propósito está sendo cumprido como professora, como pessoa, como profissional. Então essa trilogia vai, com certeza, se bem elaborada, bem amadurecida, te levar a não só ganhar 2 vezes mais a sua hora, como 3, 4, 5, que é o que aconteceu comigo e é o que eu tenho visto com as professoras que estão dentro do Divas Dance, tá? Então, faz sentido pra você, não faz sentido pra você, o que eu disse é meio sem pé nem cabeça, é muita viagem ou não é? Porque assim, gente, o que é engraçado é que muitas vezes na Semana Viver da Dança, as pessoas chegam querendo ver a aula acontecendo, querendo ver uma coreografia nova, um passo, um isso, um aquilo. E antes de tudo isso, eu gosto muito de falar sobre o que a gente precisa pensar e definir
dentro, que esteja alinhado com a nossa aula, porque não adianta uma aula incrível, uma aula maravilhosa, né, toda inédita, cheia de produção, se você não sabe o que você está fazendo ali, para quem, com uma turma vazia, não adianta nada. Então, hoje eu tenho tanta tranquilidade para dizer que essa trilogia funciona, né, funciona, que leva sim a gente a ter uma remuneração melhor e melhor ainda, leva a gente a trabalhar com vontade, com gosto, de querer morrer fazendo o que a gente faz hoje. Eu tenho muito orgulho em dizer que assim, se eu puder dar aula de dança pro resto da minha vida, eu vou dar. Que é uma coisa que eu amo fazer, é uma coisa que me inspira para todas as outras que eu preciso, que me dá energia, que me dá carinho, que me dá reconhecimento, que me permite trocar tanta coisa boa com as pessoas que entram ali, né? Hoje, no final da aula experimental de uma pessoa que foi fazer comigo, ela pegou minha mão, olhou nos meus olhos e falou assim, nossa, muito obrigada, eu tô saindo aqui tão melhor do que eu cheguei, essa acolhida de vocês é incrível. A acolhida é incrível porque tá dentro da metodologia, a gente tem lá, dentro de tudo que a gente faz, a gente tem o que a gente faz no primeiro dia da aula de uma aluna para ela nunca mais esquecer. Ela pode até por uma questão de vida pessoal, acontecimentos, não voltar naquele momento, mas ela nunca mais vai esquecer. Aquela referência positiva, aquela famosa primeira impressão, tá tatuada na memória dela, né? Porque a gente faz tudo de maneira estratégica, planejada, pensada e, acima de tudo, com o maior carinho do mundo, né? Então, isso é que é legal, é ver que uma coisa funciona e que está sendo aplicada para o público correto, por uma profissional preparada e consciente de que está ali fazendo aquilo que ela quer, tá? Então, olha só que legal, excelência, planejamento e amor é igual a sucesso e progresso. É isso mesmo, tá? Então, gente, excelência, vamos entender a questão da excelência como estratégia, tá? Eu acho que é muito importante a gente pensar estrategicamente como professora e parar com essa loucura de dar 200 aulas de 300 coisas diferentes, fazer um curso atrás do outro e continuar colhendo os mesmos resultados e morta de cansada no final do dia. Tá bom? Bom, chegamos aqui ao final, já deu 1 hora. Podia ficar falando mais umas 3 horas aqui com tranquilidade. Bom, eu quero convidar vocês agora para me mandar uma... aperta os coraçõezinhos aí, vai. Bota esse dedinho bem nervoso. Isso, tô adorando. Bota esse dedinho bem nervoso. Eu quero fazer um pedido para você. Se você viu o sentido nesse conteúdo, se você gostou, manda essa live para alguma professora que possa estar passando por um momento assim tumultuado, de se questionar, será que vale a pena? Será que é isso que eu quero fazer na minha vida? Será que ser professor é uma coisa que vai me preencher, né? Vai deixar minha vida melhor? Manda essa live para ela, convida ela para se inscrever na Semana Viver da Dança. Se você ainda não fez sua inscrição, faça. O link tá na minha bio, né? Então, marca outras professoras, convida, até porque é o seguinte, gente, eu sempre acreditei que quando a gente compartilha conhecimento e bons resultados, a gente melhora o mercado como um todo, a gente encontra pessoas dispostas também a compartilhar com a gente a experiência delas e a gente cresce muito. Eu ia contar uma história pra vocês, não contei, né? Eu vou contar aqui, que eu acho que eu engoli essa história. A gente cresce muito com a experiência do outro. Eu tava contando a história da professora, da aluna com síndrome de burnout. Vocês nem me falaram nada que eu não terminei, hein? Vocês estão prestando atenção? Ó, o que aconteceu? Acabou que eu passei o contato dessa aluna, né, dessa pessoa que estava passando por um momento difícil, para uma professora que tem uma sensibilidade muito especial, né, que ela é muito boa no trato, que eu sabia que ela ia cuidar com carinho desse desafio, né, desse momento de vida dessa aluna. Expliquei para ela o que estava acontecendo, aí eu pedi, olha, você entra em contato e me dá um retorno. Aí ela entrou em contato e hoje ela me deu o retorno. Ai, meu Deus, será que eu consigo ler pra vocês aqui? Eu vou ler pra vocês o que o marido dela escreveu de volta pra essa professora. Eu não vou contar o nome de quem é pra não expor ninguém, mas olha só. Eu a vi sorrir novamente. Foi muito bom ver o reencontro de vocês. Elas descobriram que ela já tinha sido aluna dessa professora. Olha como, gente, quando eu falo que Divas Dance é uma coisa de Deus, quando eu falo de trilogia divina do sucesso, é porque eu realmente acredito que a gente bota tanto amor, tanto coração no que a gente faz, que o universo conspira a nosso favor. Essa aluna com síndrome de burnout já tinha sido aluna da professora que eu escolhi encaminhar o telefone para ela.
Olha só, e ele falou, o marido, foi muito bom ver o reencontro de vocês. Vi a minha esposa vibrante de novo. Aquele sorriso, aquela alegria, aquele jeito que só ela tem. Eu sou apaixonado por ela a vida inteira. Você pode mandar mensagem, pode ligar para ela, porque ela se afastou de tudo e de todo mundo. E hoje foi um renascimento. Ai. Você já tem mais um amigo. Nossa casa está aberta. Ai, gente, eu me emociono muito vendo isso. Porque eu acho assim, depende muito de como a gente se vê. Né? Se você se olhar como apenas uma profissional que vai dar uma aula de dança, é assim que você vai ser vista pelas pessoas. Mas se você acreditar nessa trilogia, se você acreditar na sua estratégia, se você tiver uma metodologia legal de trabalho e se você tiver um propósito muito claro de doação, de trabalho, de entrega, a vida se encarrega de te devolver. Né? Então, essa professora que eu tô falando para vocês, ela recebe por percentual, né? Então, cada aluna que entra é um pouco mais que ela recebe, é um pouco mais que ela ganha. E é muito legal ver o quanto ela ganha bem, financeiramente falando, e o quanto ela ganha bem, emocionalmente falando, né? O quantas histórias lindas de carinho ela tem para contar e compartilhar com a gente. Eu achei muito legal ela ter dividido isso comigo. Né? Ela, inclusive, depois ela mandou uma mensagem de áudio, se emocionou no meio, era ela chorando de um lado e do outro, porque é uma aluna. Não, gente, é a aluna, né? É uma pessoa que a gente encontra no caminho que dá oportunidade pra gente de mudar a vida dela, da família dela, de onde ela mora, de onde ela vive, do trabalho que ela desenvolve. Então, olha o tamanho, meu Deus, do potencial que a gente tem nas nossas mãos, disfarçado de aula de dança. Mas a gente tem que ter essa consciência e trabalhar alinhado com isso, tá? Então, olha, essa história termina com um final feliz. Eu deixo aqui uma tarefa para vocês. Eu queria que vocês mandassem para mim, ou no grupo do WhatsApp de quem já está inscrito na Semana Viver da Dança, assim, que vocês colocassem lá no grupo. Inclusive, eu vou pedir para a Luciana, aguenta aí, não chora não. Já chorei, Lu. Já chorei, meu olho já é porque eu tô disfarçando bem aqui. Hoje eu tô conseguindo segurar. Ah, Fernandinha, a maturidade é incrível mesmo. É muito bom a gente amadurecer, né, gente? Porque a gente vai tirando do caminho as coisas que não agregam mais, que não estão mais alinhadas com o que a gente quer. Então, enfim, a tarefa é compartilha no grupo do WhatsApp. Se você ainda não está inscrita, entra, tá? Compartilha se você tem uma estratégia. Se você tem afinidade com um público específico, eu acredito que se você está aqui, você deve ter afinidade com um público maduro, que é o mesmo que eu tenho, né? Se você já parou para pensar nisso, né? Se você segue alguma metodologia e qual é o seu propósito, né? Se isso inspirar para transformar faz sentido para você, pode compartilhar com a gente, não tem problema, né? É muito legal ver assim como as pessoas se conectam rapidamente com divas muitas vezes, porque elas olham e falam, caramba, era isso que eu queria, só que eu ainda não tinha conseguido colocar uma cara, porque eu sinto, né? O meu sentimento em forma de palavra, e vocês estão conseguindo fazer isso. Então, se você sente que faz sentido, compartilha com a gente, tá? Tô vendo que tem professoras aqui já atuando dentro do Divas Dance. Se quiserem se inscrever na Semana Viver da Dança, para estar junto comigo nessa caminhada, em abril a gente tem um encontro das professoras que estão em sala de aula, que é o nosso curso de aperfeiçoamento, né? Onde a gente faz uma revisão de muitas coisas que a gente faz, a gente traz novidades, compartilha experiências. Então, se vocês quiserem já fazer um esquenta junto com o pessoal que está chegando, façam a inscrição. É sempre um prazer ter vocês, professoras, junto com a gente, junto comigo, junto com quem está chegando, né? A professora Luciana, que está aqui, inclusive, ela fala assim, nossa, é muito legal ver essa energia de quem chega, juntando com a energia de quem já está em sala de aula. Esse foi o sentimento que a gente teve quando recentemente a Rosana, a professora, começou o projeto lá em São Paulo, começou a turma dela, ela era diretora, ela era gerente financeira de uma fábrica de fraldas e decidiu largar tudo e se especializar. Ela dançava como lazer, como hobby, né? Mas era a verdadeira paixão dela e agora ela se tornou professora do Divas Dance. Então, olha que legal, né? Quando alguém olha e fala, caramba, é isso que eu estava procurando. Olha como faz sentido e olha como é gostoso ver quando a pessoa se acha, porque as chances dela realmente conseguir ser bem sucedida são muito maiores do que se ela simplesmente ficasse, não sei, será? Acho que eu vou dar uma aula. Aquela coisa meio assim, vou só dar uma aula de dança. Ela entende o propósito, ela trabalha para que o propósito seja
plenamente colocada em prática, e eu tenho certeza que ela vai ser, não já está sendo um sucesso, ela já começou a turma e ela já tem um número interessante de alunas, para alguém estar começando do absoluto zero e nunca deu aula na vida, né? Então eu tenho certeza que ela vai chegar muito longe, tá? Então eu queria que você compartilhasse ou comigo aqui no particular ou lá no grupo do WhatsApp essas 3 perguntas. Você tem uma estratégia? Você trabalha com uma metodologia? E qual é o seu propósito? Que são os três pilares dessa trilogia divina de sucesso que a gente trabalha dentro do Divas Dance. Tá bom? Bom, finalizamos a live aqui. Se tivesse um pra fazer, né? Eu fico falando aqui sozinha, acaba que eu não vejo vocês. E isso dói um pouquinho no meu coração. Mas estaria assim, todo mundo... não, eu quero mais. Mas não desanima não, porque amanhã eu volto às 21 horas com mais um tema inédito, falando sobre essa maravilha que é esse universo de pedras e pérolas do nosso caminho de professora de dança. Tá bom? Mais uma vez quero pedir que você compartilhe essa live com quem ainda não assistiu, ou se você chegou atrasada, assista desde o início, que eu acho que você vai gostar bastante. Tem muita coisa legal e pela frente vem muitas outras coisas. Semana Viver da Dança, de 4 a 8 de abril, um evento online gratuito dedicado a te ajudar, professora de dança, a ter turmas mais cheias, uma melhor remuneração e ganhar muito mais que um personal trainer, se você for levar em consideração a hora-aula. Tá bom? Então, ó, um beijo. Olha, o Kleber tá aí, dono de uma das primeiras academias a abraçar o Divas Dance, acompanhou a nossa live toda. Que delícia, Kleber, obrigado por você estar aqui. Bruna, se você perdeu, assiste desde o início, compartilha comigo a sua realidade, vai ser um prazer enorme para mim conhecer um pouquinho mais sobre vocês também, tá? Mas aí a gente precisa se conectar, então não deixa de interagir comigo aqui, deixar um comentário na live e interagir lá no grupo do WhatsApp e indicar pras amigas, né? Todo mundo cresce junto, tá? Um beijo, até amanhã às 21 horas. Boa noite pra você.